Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso. Estamos de regresso com mais um episódio diário de análise ao Euro 2024. O meu nome é Francisco Martins e comigo tenho o duplo pivô habitual, o Rui Malheiro e o Tomás da Cunha. Calculo que estejam a entrar no terceiro dia de europeu já bastante saturados e completamente fartos de futebol. Olá, ambos, confirmem-me lá se isto é verdade. Ainda temos genica para isto. Não vai acontecer. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Pronto, ainda estamos numa fase muito embrionária. Vamos então analisar aquilo que já aconteceu, quer este sábado, quer aquilo que vai acontecer neste domingo. Este sábado realizaram-se 3 encontros. A Suíça abriu o dia a vencer a Hungria por 3-1, com Granit Xhaka a controlar o meio-campo helvético com o poder da mente. Depois a Espanha derrotou a Croácia por 3-0, uma goleada de nariz comprido por ser algo mentirosa. E por fim, a protetora Itália começou da melhor maneira a defesa do título, derrotando a Albânia por 2-1. A competição ainda agora arrancou e já foram quebrados 2 recordes. Lamine Yamal, com 16 anos e 338 dias, tornou-se no jogador mais novo de sempre a jogar um europeu. E não é tudo. Se a Albânia, inserida no grupo da morte, não conseguir ter grande sucesso, pelo menos já regressa a casa com o golo mais rápido da história da prova, apontado aos 23 segundos por Nedim Bayrami contra a Itália. Rui Malheiro, começo por ti, visto que estamos a falar de coisas surpreendentes. Esperavas mais da Croácia ou o resultado contra a Espanha é enganador? Eu acho que tu utilizaste, Francisco, a expressão certa, ou seja, é um resultado de nariz comprido, mas a verdade é que a Espanha, do meu ponto de vista, mereceu ganhar e, sobretudo, mostrou algo que me parece importante, é porque é que Portugal falhou diante da Croácia e porque é que Portugal, se continuar a pressionar da mesma forma, sobretudo as seleções que saem desde trás, pode continuar a falhar, não nesta primeira fase, mas depois na fase a eliminar, porque sobretudo há que destacar essa capacidade que a Espanha teve para pressionar a equipa da Croácia, não deixar a bola entrar em nenhum dos médios, sempre com os 3 médios, a linha de passe para os 3 médios bloqueado, mas capacidade também para pressionar os centrais, forçar muitas vezes a saída pelo central esquerdo, e tudo isso foi conseguido de forma, e sobretudo numa primeira etapa do jogo, principalmente, diria, nos primeiros 25, 30 minutos, sem conseguir deixar mesmo a Croácia sair a jogar e conseguir impor o seu jogo. É certo que depois a Croácia conseguiu encontrar o caminho para desbloquear esta situação, mas a primeira meia hora do jogo é claramente marcado pela forma como a Espanha pressionou. Para contextualizar também essa pressão, foi feita de uma forma um pouco menos usual, porque Rodri adiantou-se muito para pressionar e foi Fabián Ruiz que ficou mais na proteção junto à zona em frente aos centrais. Se reparares, o Palhinha procurou fazer exatamente o mesmo no jogo de Portugal diante da Croácia, só que sem efeito. O que é que eu acho que foi diferente? Foi a forma individualizada, foi a forma compacta como a seleção fez, ou seja, as zonas de pressão que a seleção espanhola fez foram completamente diferentes da forma como Portugal procurou pressionar, ou seja, Portugal procurou pressionar com tudo, de forma desorganizada, e a Espanha mostrou organização. E depois há outro aspecto que também me pareceu essencial, isto numa primeira etapa do jogo, e para explicar a vitória de Espanha, foi a forma como a Espanha conseguiu sair, ou seja, a Croácia defendia muitas vezes em 4-4-2, ou seja, adiantando o Modric para cair na zona do Nacho, e a Espanha conseguiu desbloquear esta situação, como? Com o Nacho a procurar o Cucurella mais aberto sobre a esquerda, para depois libertar, se quiseres, o terceiro homem, que era o Fabián Ruiz, que acabava por receber enquadrado, porque havia o tal outro lado, ou seja, o Kovacic caía sobre o Rodri, e esse aspecto foi determinante. Depois o outro, e sem querer não deixar espaço para o Tomás falar, é a influência que os médios de Espanha acabaram por ter, quer no desbloquear do 1-0, quer no 2-0. No 1-0, sobretudo a capacidade que a Espanha teve para fazer uma recuperação no meio campo defensivo, a ligação numa primeira fase entre o Rodri e o Fabián Ruiz, e depois a perspicácia do Fabián Ruiz a perceber que os dois centrais da
seleção croata estavam demasiado abertos e conseguir colocar a bola com uma enorme precisão, que permitiu depois ao Fabián Ruiz fazer 1-0. E depois o lance do 2-0, que repara, surge depois da Croácia ter tido a sua primeira oportunidade, porque encontrou espaço nas costas do Rodi quando saiu dessa primeira pressão, e quando a primeira pressão da Espanha acabou por se tornar menos intensa, com o tal papel do Maier e do Kramaric a surgir a partir das alas no espaço central, nas costas do médio defensivo espanhol, e a Espanha consegue matar o jogo com o 2-0. Muito importante a capacidade de desequilíbrio num contra um dos extremos, tal como dissemos ontem. Dir-te-ia que o Lamal acabou por ser, o Lamine Yamal acabou por ser o jogador mais desequilibrador a esse nível. O Nico Williams teve bastante mais intermitente. O Lamine Yamal, mesmo tendo o Gvardiol pela frente, é certo que o Gvardiol várias vezes conseguiu travá-lo, mas aí ele foi extremamente sagaz, ou seja, percebeu que não resultaria 1 contra 1 e temporizou, e depois a tal combinação que ele consegue com o Pedri no corredor central e o trabalho descomunal do Fabián Ruiz sobre o Brozovic, sobre o Modric, e até no 1 contra 1 com o defesa central ter uma definição fantástica, e aí está, o 2-0 acabou por desbloquear definitivamente o jogo. É certo que a Croácia ainda acabou por estar perto de fazer o 2-1, novamente a tal questão de conseguir encontrar espaço no corredor central, mas acabou por ser, e atenção a esta questão das bolas paradas, sobretudo estas bolas paradas curtas, com depois a posterior finalização na área, a dar o 3-0 que matou o jogo completamente na primeira parte. E Tomás, se calhar olhamos aqui um pouco mais agora para a Croácia. De facto também não faltaram oportunidades aos croatas. A questão esteve mesmo no posicionamento defensivo, que em certos momentos não correu tão bem. Achas que o posicionamento de Gvardiol à esquerda, se for alterado e nos próximos jogos ele jogar, por exemplo, no meio, a Croácia fica mais protegida? Parece-me é que a questão também passa por não haver um lateral esquerdo de garantias para o selecionador Dalic, e por isso Gvardiol joga na posição, no fundo, em que esteve mais confortável e onde foi utilizado por Guardiola ao longo da temporada. Não parece que tenha sido esse o problema da Croácia. Foi um problema, acima de tudo, de desvantagem muito precoce. O 3-0, claro, acabou com as esperanças croatas na partida, porque em termos de aproximação à área, a Croácia não deixou de ter chegada, não deixou de ter oportunidades e até desperdiçou uma grande penalidade. Agora, vendo-se a perder por 3-0 tão cedo, acabou por ficar impossibilitada de discutir o jogo. Não é dramático, diria, mas há aqui coisas a ajustar. Desde logo, diria que até pode ter sido um pouco surpreendido Zlatko Dalic pela pressão tão agressiva e individualizada, já falámos sobre isso, da seleção espanhola, e aí Luís de la Fuente conseguiu diminuir o peso dos médios da Croácia. Ainda assim não houve perfeição nessa pressão, porque Rodri, por exemplo, a certa altura do jogo, acabou por ser muito exposto também, era atraído. Muito exposto também às ações individuais de Kovacic, que carregou muito o jogo. Exatamente, e depois também com o posicionamento interior, quer de Kramaric, quer de Lovro Mayer. Kramaric que depois até passou a ser o avançado centro da seleção da Croácia, mas acima de tudo fica uma diferença estilística da Espanha, desta Espanha para outras Espanhas que temos visto. Desde logo com Luís Henrique, é uma equipa de muito toque, que atacava pouco a baliza adversária. Esta Espanha vai chegar mais rápido e, acima de tudo, também fica um sinal de aproveitamento máximo. Note-se que, por exemplo, no primeiro golo, Nico Williams não toca na bola, mas faz a ruptura que atrás chuta-lo. Isso mesmo. E é isso que abre o espaço entre os dois centrais para Morata. O próprio Morata também é muito agressivo nas rupturas e conseguiu fazer aquele golo isolado, o que normalmente não é muito fácil para o avançado espanhol. E depois Lamine Yamal, que faz um pouco de tudo, é um extremo, se preferirmos, com pausa, com a drible, que acelera, mas também sabe pausar o jogo. Portanto, aí dá mais variabilidade de opções no corredor direito da Espanha. Fica também uma excelente imagem de Fabián Ruiz, que é um médio algo subvalorizado, num meio campo muito complementar da seleção espanhola. Uma nota final para a aposta em Cucurella. Não é um jogador, se quisermos, melhor do que Grimaldo do ponto de vista ofensivo, mas para a forma como Luís de la Fuente quis jogar perante a Croácia, foi uma seleção uma escolha mais estável. Note-se que, por exemplo, no primeiro golo, fecha por dentro e permite que a Espanha possa logo lançar o ataque a partir do passe de Rodri para Fabián Ruiz. Portanto, num cenário defensivo, onde tem de fechar junto do central, onde tem de ir mais ao duelo defensivo, porque muitas vezes está sozinho, acaba por ser uma solução de maior garantia. Em relação à Itália, já percebemos que Rui Barella jogou ao lado de Jorginho no meio campo e Pellegrini e Fratese fizeram uma espécie de dupla de números 10. O que é que te pareceu este figurino italiano? Sobretudo aquilo que eu destaco na seleção italiana é a capacidade que teve para reagir à adversidade. Acho que foi absolutamente fantástica a forma
como a equipa não acusou sofrer um golo aos 23 segundos e caiu em cima da seleção da Albânia com uma contundência tremenda, e reparem que aos 16 minutos já tinha consumado a reviravolta no marcador. Eu creio que foi uma Itália que vai ser isto no Campeonato da Europa, ou seja, muito dificilmente vai fugir deste 11 base, muito dificilmente vai fugir desta ideia. Pode, numa ocasião ou outra, reforçar a zona defensiva com o terceiro central, mas não acredito que vá acontecer com tanta frequência. Isto porquê? Porque a seleção italiana, se olharmos do ponto de vista com bola, acaba por colocar o Di Lorenzo, o Bastoni e o Calafiori numa primeira fase de construção. Até houve momentos em que o Di Lorenzo, lateral direito, defesa direito mais neste caso, chegou a estar no meio dos dois defesas centrais, que são os dois canhotos, isso também é importante salientar. E Calafiori por vezes também se posicionou praticamente como lateral esquerdo e Di Marco. Exatamente. E o Calafiori tem essa capacidade, e nós já também durante a temporada na Tribuna Express tínhamos falado do Calafiori como provavelmente um dos defesas centrais mais interessantes que deram um salto qualitativo ao longo da temporada. Foi o segundo defesa mais novo da Itália a estrear-se em europeus, a seguir a Maldini. Verdade. E depois havia a tal questão que o Tomás ontem salientava e que eu reforcei, que poderia vir a faltar alguma criatividade, e essa criatividade foi dada por uma explosão do Chiesa sobre o corredor direito. Não esquecer que o Chiesa já foi a referência desta seleção italiana, mas depois teve problemas com lesões e o rendimento dele nem sempre foi consistente. A verdade é que neste europeu e sobretudo na primeira parte deste jogo surgiu a um nível muito alto aberto sobre a direita, depois tens Di Marco aberto sobre o corredor esquerdo, que mesmo tendo culpa no lance do primeiro golo da Albânia por causa de um lançamento mal efetuado, acabou por ser sempre um jogador que fez todo o corredor esquerdo. E depois destaco obviamente a tal questão que falavas há pouco, que é o tal quadrado mágico, se quiseres, na zona central do meio-campo. O Jorginho com um papel mais pensador e mais equilibrador, o Barella que saltava muitas vezes da posição de segundo médio, mas que surgia também em zonas de finalização e acaba por ser decisivo na forma como define o 2-1, e depois o Fratesi e o Pellegrini, que tinham mais liberdade, ainda que o Fratesi em algumas ocasiões tenha trocado com o Barella em momento defensivo e se tenha aproximado mais do Jorginho, mas em momento ofensivo eram sobretudo o Fratesi e o Pellegrini que surgiam naquela posição de 3/4 de campo no apoio ao Scamacca. E a última palavra fica, para mim, para o principal protagonista da seleção italiana, porque é absolutamente incrível a forma como o Scamacca consegue trabalhar de costas para a baliza, a forma como combina, como segura, como até aguenta as cargas dos adversários, e depois a forma sublime como consegue proporcionar passos de ruptura. Para um lance que acabou no poste. Há aqui uma questão sobre a Itália, é que chegam ao europeu jogadores que são relativamente desconhecidos em termos de futebol internacional, mas que são dos melhores nas respectivas posições. Não há mais de 5 pontas de lança acima de Scamacca. Estou, enfim, a lançar um número, mas quero com isto dizer que é um dos melhores pontas de lança do mundo, mas se calhar poucas pessoas o vão considerar dessa forma. Calafiori foi um dos melhores centrais da temporada, de repente faz um jogo e já é, obviamente e naturalmente, adorado pela crítica, porque é de facto um jogador muito chamativo. Carrega o jogo sobre a esquerda, tem muita qualidade no passe, limpou praticamente todos os duelos pelo ar. A exceção foi aquele lance final de Manai que quase podia ter empatado num passe em diagonal, creio que foi de Jim City, mas foi um jogo muito tranquilo para a Itália. Houve aquele susto a abrir, o susto também a fechar. Talvez Spalletti não tenha gostado muito da passividade na segunda parte. Creio que a Itália poderia forçar mais até para abrir um resultado largo que poderia dar jeito para um eventual primeiro lugar, por exemplo. Isso logo se verá mais à frente. Mas em termos de estrutura ofensiva, fica uma Itália que não foge assim tanto do que mostrou no título europeu de 2020 ou 2021, como preferirem, porque Di Lorenzo é o lateral baixo, na altura era Spinazzola, agora é Di Marco que tem essa projeção no corredor esquerdo. A equipa concentra mais jogo na esquerda, com Calafiori, e aí Bastoni acaba por ser um pouco sacrificado, mas é um mal menor, diria, que Spalletti teve de encontrar, com Barella também a fazer esse papel de médio de ligação sobre a esquerda, mas também com chegada à área. E na direita há muita complementaridade, porque Fratesi é um médio de muita ruptura, o que cria também condições para Chiesa abordar um contra um face ao lateral adversário, ou ao extremo, que muitas vezes a Albânia baixou. Mais a partir da largura. Exatamente, a jogar completamente aberto no campo e a atacar esse duelo, com Fratesi muitas vezes a romper por dentro e também muitas vezes Scamacca a mostrar-se em apoio na zona da meia-direita, e com Fratesi a romper muitas vezes criou-se essa ligação com o contramovimento, e a Itália explorou bem essa ideia. Portanto, diria que Alemanha e Itália, em termos de estrutura ofensiva e encaixe natural das posições,
estiveram muito à vontade nesta estreia. Vamos ver como é que evolui. Avançamos então para os jogos deste domingo. Os Países Baixos estreiam-se contra a Polónia. Tomás, Ronald Koeman foi forçado a vários ajustes na convocatória, nem todos muito coerentes, porque, por exemplo, Ian Maatsen e Zirkzee foram chamados para os lugares de Koop Meiners e Frankie de Jong. Os dilemas do selecionador podem ter efeito contra uma Polónia que para já não vai ter Lewandowski. Sim, nem Lewandowski nem Milik, já agora, que poderia ser também uma aposta segura do selecionador polaco. A Polónia não é uma seleção que traga muitas expectativas à partida para este torneio. Os Países Baixos têm esse favoritismo, mas são uma seleção que transmite ainda muitas dúvidas. Não sabemos realmente o que podem valer. Nem sabemos sequer como se vão apresentar. Não sabemos se é um 4-2-3-1, se pode jogar com 3 centrais à partida. Teoricamente este seria o sistema base, mas pode não ser bem assim, embora ofensivamente possa haver na mesma uma construção a 3, com o Nathan aqui a jogar como lateral esquerdo, que fica na construção. Depois, no meio campo, há muitos desfalques, já se falou sobre isso. Frankie de Jong está fora, Koop Meiners está fora. Tenho curiosidade para ver como é que Reinders se afirma nesta seleção. Pode jogar com Veerman e Schouten. Veerman, que foi um dos destaques da Eredivisie, ao serviço do PSV, também um médio organizador com muita qualidade, o que poderia libertar Reinders para a tarefa de chegada à área. Só que depois, e apesar da criatividade de Xavi Simons, que é o jogador que me desperta a maior curiosidade nesta seleção dos Países Baixos, há muitos avançados parecidos. Por exemplo, Memphis, Zirkzee, são jogadores mais de apoio, não tanto de presença na área e de qualidade finalizadora. Por isso, vamos ver se a Holanda ou os Países Baixos no ataque conseguem encontrar essa harmonia. Gakpo deve partir da esquerda, em princípio será assim. Vamos ver que papel está reservado para Xavi Simons, mas não dá para ter muitas certezas sobre esta equipa de Ronald Koeman. Foi este jogo de corredores que se espera dos Países Baixos, com Nathan Ake a jogar do lado esquerdo, mas presumivelmente mais por dentro, e com Cody Gakpo aberto sobre a esquerda. Depois do outro lado, Dumfries na direita aberto e Xavi Simons por dentro. Parece-te interessante para arrancar o europeu? Eu tenho algumas dúvidas sobre os Países Baixos. Aliás, eu reforço a ideia do Tomás. Eu creio que a equipa, à partida, se olharmos para aquele que é o 11 e que tem sido avançado até pela imprensa neerlandesa, eu creio que será uma equipa que vai explorar muito mais o corredor direito através do Dumfries e das suas ações, quer à largura, quer à profundidade. Mas, sobretudo, aquilo que me parece importante nesta seleção é a capacidade de ligação do tridente da frente. Ou seja, é um tridente muito móvel, o Simons, o Depay e o Gakpo. Agora, aquilo que me parece é aquilo que o Tomás acabou por referir. São jogadores, mesmo o Zirkzee, que eu acho que devia ser titular, mas como é óbvio foi chamado à última da hora e não será. Eu creio que são jogadores muito mais de apoio, muito mais desequilíbrio num contra um do que finalizadores natos, e talvez falte a esta seleção dos Países Baixos um finalizador nato. O que sempre teve, não é? Exatamente, que sempre teve e acaba por ser uma das referências do futebol neerlandês, ou futebol holandês, como preferirem. Do outro lado, acho que vai ser uma seleção a jogar em 3-5-2. Não deixa de ser curioso que vem de uma sequência boa de resultados. Ganhou à Turquia, eu tive a oportunidade de ver esse particular. Eles estão a jogar mais num 3-5-2. Agora, ter Piatek e Swiderski na frente não é obviamente o mesmo que ter Lewandowski e mesmo Milik na frente. Ou seja, creio que os Países Baixos têm aqui o jogo em que é praticamente obrigatório vencerem. E sendo em Hamburgo, e obviamente com países vizinhos da Alemanha, isto deve ser uma loucura em termos de presença, completa, quer de holandeses, quer de polacos nas imediações do estádio. Neste sentido, acredito que ninguém coloque as fichas nos Países Baixos, pelo menos entre as pessoas aqui presentes. Por sua vez, a Inglaterra enfrenta a Sérvia, um encontro que está a gerar algumas preocupações ao nível da segurança. Tomás, o que é que achas que a Inglaterra pode temer neste jogo, ao nível futebolístico, obviamente? A Sérvia tem muitos argumentos ofensivos e, ao mesmo tempo, a grande dúvida em torno da seleção inglesa passa pela estabilidade defensiva. E estabilidade defensiva não apenas da linha mais recuada, mas também, por exemplo, da proteção de uma segunda bola, do espaço à frente da defesa, desde logo porque uma dupla, vamos imaginar, composta por Declan Rice e Alexander-Arnold, que não é assim tão descabida de ser utilizada por Gareth Southgate, não tem um médio posicional. Não tem um médio posicional. Alexander-Arnold é um jogador que foi convertido lateral direito para médio, mas destapa muito as costas. É um jogador algo passivo na ocupação do espaço. E note-se que Declan Rice, onde teve os melhores momentos e onde eu creio que é melhor jogador, foi como interior esquerdo 4-3-3, não como médio pilar de um meio campo.
Portanto, vamos lá ver como é que a Inglaterra se vai defender nesse sentido, sobretudo porque a Sérvia é uma equipa muito forte na exploração da referência ofensiva ou das referências ofensivas, juntando Mitrovic e Vlahovic, dois jogadores fortíssimos na forma como aguentam de costas para a baliza, sendo que Vlahovic, e ao contrário de Mitrovic, também consegue oferecer desmarcações no espaço. Depois, a Sérvia tem normalmente bons centradores, e surge logo o nome de Tadic, por exemplo, que pode ser aproveitado contra esta Inglaterra, e além disso a chegada à área de Milinkovic-Savic, que é um jogador também muito alto e forte no jogo aéreo. Portanto, diria que temos logo aqui um grande teste à defesa inglesa. Depois, a outra curiosidade que abordámos no lançamento deste europeu é a forma como Southgate vai compatibilizar o talento na frente. E com isto vamos ver quem é que sai prejudicado, porque pode ter Foden em campo, mas se Foden jogar à esquerda, já está a tirar um pouco do jogador que vimos ao serviço do Manchester City. E esse é o desafio ao longo do torneio. Se calhar mais vale, a longo prazo, ter um encaixe natural na esquerda do que ter Foden amarrado a uma posição onde não se sente tão à vontade. Por exemplo, contra a Islândia, Phil Foden jogou como médio interior, Anthony Gordon abriu sobre a esquerda e foi com o Palma também a cair mais sobre a direita. A aposta que faria é que Anthony Gordon vai ser importante ao longo do torneio precisamente por isso. Sem dúvida. Não é tão talentoso como outros, mas é mais natural que jogue à esquerda do que outros que estão no plantel. E é o que está mais confortável para jogar a partir da esquerda, não achas, Tomás? Completamente, aliás foi assim que desequilibrou no Newcastle. Nem Foden, nem Palmer, nem Saka estão particularmente à vontade, e Eze é mais um jogador de corredor central ou que até pode partir da esquerda, mas tem de haver outro tipo de profundidade dada pelo lateral. E reforçando a tua ideia, mesmo para rematar a questão deste jogo, eu acho que vai ser um jogo com golos no plural e em que o processo ofensivo de ambas as equipas vai se superiorizar ao processo defensivo. Tendo em conta que também existe aqui uma questão mais emocional, porque Southgate admitiu que vai deixar o comando técnico muito provavelmente vai deixar o comando técnico da seleção inglesa caso não vença este europeu. Parece-te, Rui, que este será o início do fim de uma era? É que sim, sem dúvida nenhuma, porque temos que olhar que o trabalho do Southgate, que não é só na seleção principal, vem já do Sub-21, é um trabalho longuíssimo. Agora, desde 2016. Da era Southgate, sim. Agora, da era deste conjunto de jogadores, não. Esta seleção inglesa está pronta, em vários casos ainda, para fazer alguns jogadores aqui, mais 2 ou 3 europeus. Portanto, eu creio que não é o fim de uma era desta seleção inglesa, bem pelo contrário, eu creio que será uma seleção que ainda poderá vir a ser mais forte no Mundial 2026. Agora, também se confirmar a saída do Gareth Southgate, e tudo aponta nesse sentido, terá que saber escolher muito bem o próximo selecionador, porque tem em mãos um candidato à vitória no Mundial 2026. Southgate, que está no comando técnico da seleção principal desde 2016, a ligação, como tu referiste, Rui, já vem anteriormente das seleções jovens. Olhamos então rapidamente para o Eslovénia-Dinamarca. Há aqui 2 jogadores de cada lado que saltam à vista. No lado da Dinamarca, Bá e Hjulmand pela relação que têm com Portugal, e do lado da Eslovénia, Oblak e Sesco. O que é que, Tomás, esperas deste encontro, menos mediático à partida? Dinamarca e Eslovénia já se defrontaram na fase de qualificação. Houve um empate e uma vitória para a seleção da Dinamarca. É uma das seleções que desperta maior curiosidade, não propriamente pelo encantamento, mas para dissiparmos dúvidas. Isto é, a Dinamarca foi uma das seleções que praticou melhor futebol no último europeu, mas foi um autêntico fiasco no último Mundial, e portanto este europeu pode ser a prova dos 9 para a seleção treinada por Hjulmand. Agora, parece-me que a renovação foi demasiado suave para as condições que a Dinamarca tem apresentado a nível individual. E isto não só no campeonato local, mas mesmo a nível internacional. Há pouca frescura em relação à Dinamarca. Temos uma seleção muito mais envelhecida do que poderia ser. Há aqui uma espinha dorsal, um núcleo duro, que é muito respeitado por Hjulmand, com Schmeichel, com Kjaer, com Eriksen, Højbjerg, Poulsen, enfim, muitos jogadores que já estão habituados a este tipo de torneios, mas a renovação tem sido muito, muito lenta. Há jogadores que vão entrando, aquele que desperta, obviamente, maior atenção é Højlund, que é o sinal de interesse no ataque, é um avançado que pode sem dúvida marcar a diferença neste torneio, que melhora aquilo que a Dinamarca tinha, mas há jogadores que têm lugar garantido e fica essa ideia completamente. Damsgaard, por exemplo, que marcou aquele golaço no último europeu, mas desde então não teve uma carreira muito cintilante. Há aqui muitas opções para Hjulmand, é um treinador também flexível a nível tático, pode jogar com 3 centrais, e aí Kjaer já teria um tipo de conforto que numa linha A2 pode não ter. Aliás, Kjaer é possível que não jogue sequer num quarteto defensivo. Depois há opções também para as laterais. Melle deve jogar, seja à direita, seja à esquerda.
e vamos lá ver se Hjulmand tem espaço no meio-campo onde há várias referências. Højbjerg, Eriksen, Delaney, que também é um daqueles mais antigos. Hjulmand, creio que em condições naturais poderia ser um titular desta equipa. Agora, com as ideias, eu diria algo conservadoras de Hjulmand, não sei se o jogador do Sporting terá esse espaço à partida. Até porque, como dizias, é um grupo fechado e é difícil retirar os veteranos. É que a Dinamarca... que tem sido importante nesta seleção e seria eventualmente para esse lugar que Morten Hjulmand entraria. Completamente. É que a Dinamarca, nos últimos anos, desde o último europeu, por exemplo, tem lançado inúmeros jogadores com potencial para a seleção principal. Agora, demorando tanto a fazer esse processo, acaba por estagnar a seleção, e daí o ponto de interrogação que me parece normal que se coloque em torno desta equipa. Rui, por esta seleção da Dinamarca jogar num sistema de 3 centrais, Bá desempenha um papel completamente diferente daquilo que tem no Benfica, joga no enfiamento da linha defensiva contrária. Esperas que o lateral do Benfica possa ter um papel importante na seleção dinamarquesa? Se for titular, porque o Tomás falou e bem que o Mel pode ser titular e o Mel, portanto, pode jogar como lateral direito ou como lateral esquerdo. E aqui a minha dúvida é se não será o Christiansen no lateral esquerdo e o Mel o lateral direito, e o Bá acabará por ficar de fora do 11 inicial. Agora, a distância também pode fazer titular, de central à direita. Exatamente. Há Christiansen e Anderson, que são 2 centrais muito interessantes. Exatamente. Se ele for titular, se a estrutura for mais perto de um 4-2-3-1 ou de um 4-3-3, eu creio que ele não vai mostrar muitas diferenças em relação àquilo que ele já desenvolve no Benfica, ou seja, será um lateral de projeção ofensiva com algumas debilidades do ponto de vista defensivo, que principalmente o Mlakar vai procurar explorar, ou até o Šeško em movimentos de dentro para fora. Se a seleção da Dinamarca jogar no 3-4-1-2, que tem sido mais falado como previsível para este jogo, se ele for a opção como lateral direito, está mais confortável para criar desequilíbrios do ponto de vista ofensivo, pode ser um jogador importante para fazer combinações, por exemplo, com o Eriksen, a ir buscá-lo, sobretudo na profundidade, e depois buscar cruzamentos para a área, onde volta a destacar o jogador que o Tomás destacou, o Højlund, que eu creio que poderá ser aqui uma das figuras afirmativas deste campeonato da Europa. Do outro lado, não há muito a esperar, é uma seleção, tal como disseste, baseada na força do Oblak como guarda-redes e da capacidade que o Šeško tem na frente ofensiva. À partida joga num 4-3-3, tem algumas variações, também pode jogar em 4-4-2. Elznik é um excelente jogador. Sem dúvida, no meio campo. É um dos melhores da Eslovénia. Por norma, o médio interior direito é o jogador que pensa mais o jogo a nível do meio campo e também importante para fazer as ligações com o Šeško, nomeadamente quando o Šeško busca mais o ataque à profundidade. E vamos lá ver o que pode fazer Ilicic neste torneio. Sem dúvida nenhuma. E era aí que eu ia tocar. É que Ilicic não vai ser titular à partida, mas provavelmente se jogar 30, 35 minutos pode criar agitação no jogo. E, sobretudo, no Mundial, e já tivemos a oportunidade de ontem falar sobre a questão da saúde mental, ver Ilicic regressar à altíssima competição num campeonato da Europa é extremamente delicioso e, sobretudo, é uma força tremenda para quem passa ou passou por problemas de saúde mental, porque tem aqui um excelente exemplo de alguém com uma capacidade de superação absolutamente superlativa. Uma bela história também que fica deste europeu. Neste Eslovénia e Dinamarca vamos ver se Bá tem efetivamente a concorrência de Rasmus Christiansen, jogador da Roma. Exatamente. E depois vamos ver se Hjulmand e Højbjerg é possível conjugar os dois no meio campo da Dinamarca. Em relação à Eslovénia, são os pontos de interrogação que vocês lançaram aqui, e por hoje ficamos com estas análises. Voltamos amanhã com um novo episódio do No Princípio Era a Bola. Continua a dar-nos ouvidos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.